Ela verifica. Provérbios capítulo 30, versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Vou repetir, irmãos. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse provérbio que Agur deixou para nós, ele é um dos provérbios que revelam uma grande profundidade. A função principal de um pai é ensinar a razão. A pessoa precisa compreender que uma das principais funções do pai é ensinar a razão. E uma das principais funções, entre outras, da mãe, é a emoção. Então, os dois pontos fracos do ser humano são as emoções e as ideias. As ideias e as emoções. Então, Satanás ele tem dois ministros extremamente perigosos. São duas falanges de demônios que é considerado os mais perigosos, que são os pintões da águia e os corvos do ribeiro. Os pintões da águia são os assistentes de Satanás que tentam atingir as ideias dos seres humanos. Eles se especializaram em tentar mudar as ideias e conduzir as pessoas para fazer coisas erradas, aceitar ideias erradas. E os corvos do ribeiro são aqueles demônios que atuam nas emoções das pessoas. Ele trabalha para desequilibrar a pessoa emocionalmente, para que as pessoas se voltem contra Deus. Então, o conselho do pai significa, entre outras coisas, entre outras interpretações que são feitas, mas a mais importante que Agur quis falar é sobre a ação do demônio através desses espíritos do mal especializados, esses anjos caídos, que atuam nas ideias do ser humano. Porque se você perde a razão, você perde a direção. Perdendo a direção, você se afasta de Cristo. Você se afasta da palavra de Deus. Amém. Você vai usar suas ideias contra a palavra de Deus e contra a sua própria vida, levando à ruína. Então,
se o pintão da águia, que atua no plano intelectual, conseguir te vencer, ele te leva ao precipício. Se o corvo do ribeiro conseguir desequilibrar você emocionalmente, ele destrói a sua vida, material e espiritual. Então, Agur, ele foi claro e objetivo em identificar os dois maiores perigos. O perigo mental e o perigo emocional. Se a gente estiver ligado, você vai perceber, por exemplo, que os pintores da águia e o corvo do ribeiro já colocou um pitbull ali para atrapalhar a concentração. Porque ele não quer que a gente fale isso. Então ele já conduziu para tirar a atenção do povo a essa verdade milenar que Agur coloca aqui no Provérbio 30, versículo 17. Como que isso se procede? Como é que funciona essa batalha que Satanás lança contra a igreja e contra a humanidade? Como é que ele atua? Primeiro, as pessoas que não são crentes, que não se entregou a Cristo ainda, já está sob o controle dos pintores da águia e do corvo do ribeiro. Eles já foram dominados a terem ideias contra Cristo e terem emoções contra Cristo. E às vezes são Então, as pessoas que não são convertidas, elas já estão na mão deles. Já foi uma vitória das forças contrárias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Tô entendendo. Agora, como é que isso funciona com o crente? É preciso compreender que a salvação do ser humano, ele procede em 3 etapas. O não convertido a Cristo, ele só tem 2 etapas. O não convertido, ele nasce, vive uma vida inteira, depois morre e espera a condenação eterna. Então, ele tem 2 etapas. Nasceu e morreu e vai aguardar a sua condenação. Só que essa pregação, ela não está sendo dirigida ao ímpio, ao joio. Ela está sendo dirigida às ovelhas. A nossa mensagem, o nosso culto, é para o povo de Deus. Porque o cristão verdadeiro, a cristã verdadeira, o homem e a mulher de Deus, que realmente se converteu a Cristo de coração e de mente, tem 3 etapas, diferente do ímpio. Ele nasce, se converte e depois ressuscita para ir para o céu. Como é que se procede a salvação do homem e da mulher? Primeiro, ele se arrepende dos seus pecados,
reconhece a sua impossibilidade total de que pelos seus próprios méritos ele pode alcançar o céu, porque no momento que você está no fundo de um poço, mas o outro está no topo do Everest, o ponto mais alto da Terra. Mas se tanto o homem que está lá no buraco, quanto aquele que está lá no monte do Everest, se levantar a mão, nunca vai chegar a tocar as estrelas. O ser humano jamais, por si, vai conseguir cumprir aquilo que a justiça divina determina. Então, quando você reconhece isso e aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você, através de Jesus, você alcança o céu. Então nós chamamos isso de conversão. Aí acontece uma outra etapa, o período de santificação, que vai da hora que você se converte até a hora da sua morte. É aquilo que lá em Abacuque fala, os números de anos, dos meios de anos, que ele pede a Deus para vivificar ele durante a vida humana aqui na Terra. Então esse período vai da hora que você se converte até a hora da sua morte, quando o Senhor lhe chamar. Depois vem a terceira etapa, que é a glorificação, que ocorre depois da sua morte, até a volta que Cristo vai te ressuscitar dos mortos e te levar para o céu, para viver com Ele para sempre. Então, da hora que você nasce até a hora da conversão, você não vai sofrer um ataque tão violento, porque o diabo, nem ninguém sabe quem são os escolhidos e as escolhidas de Deus. Ele só conhece quem é escolhido quando a pessoa se converte. Porque aí a luz acende e ele vê a luz que a pessoa tem. Você está no escuro. O indivíduo que não é convertido a Cristo, ele está nas trevas. Total. Aí essa pessoa escuta o Evangelho, porque aquele crê vem pela ouvir a palavra de Deus, por isso que temos que ter pregações, nós temos que ter aqui a palavra, que é a palavra que liberta, que leva a pessoa a tomar uma posição de conserto na alma com Deus. Então, começa a batalha. Aleluia, Jesus. Começa a batalha porque essa santificação, todos passarão por ela. E todos terão as mesmas provas. Está prestando atenção, né? Olha só. Cada um passará nessas provas em tempos diferentes, mas todos serão provados. Pode levar 10 minutos, ou 70 anos, ou 100 anos, mas todos vão passar por esse processo. Porque o processo de santificação tem leis determinadas por Deus que não tem como modificar. São decretos eternos de Deus. E aquilo que Deus decreta, como por exemplo, que Ele determinou que houvesse a luz. Ninguém pode mudar isso. Então, existem os decretos permissivos, são aqueles que Deus permite que você faça algo.
mesmo que ele não concorde, ele deixa você fazer. Tem os decretos delimitativos, você tem um espaço para atuar. Você, eu, a humanidade, o Satanás, os demônios, os pintores da águia, o corvo do ribeiro, eles estão submetidos a uma lei que não pode ser mudada. Satanás está tentando fazer isso há milhões de anos e não vai conseguir. Por quê? Esses decretos são imutáveis. Ninguém pode mudar uma decisão de Deus nisso aí. Os decretos de tempo e de limitação, tanto é que para ele ferir Jó, ele teve que pedir permissão a Deus para ir lá ferir Jó. O diabo ele só pode te ferir se Deus permitir. Ele não pode tocar em você em nada se Deus não permitir. Porque você pertence ao Senhor. A irmã e o irmão pertencem ao Senhor. É propriedade do Senhor. Ele, para te atacar, ele vai ter que ir lá pedir permissão. Por isso que naquela história que eu contei na hora da aula, ele não podia fazer nada com aquele homem, porque se ele fizesse isso, o homem ia ficar cada vez mais no materialismo e ia esquecer de Jesus. Ia se perder. É melhor você entrar mancando no céu do que você ir com saúde para o inferno. Cristo não deixa a alma perecer, que é dele não deixa. Então, qualquer pessoa tem que compreender isso. Que nós temos que enfrentar 48 provas. 48 provas. Só o crente verdadeiro, o homem e a mulher crente verdadeiro, passa por essas 48 provações. Muita gente fala dos pecados capitais, mas agora eu estou aprendendo aqui quais são os antídotos. A Bíblia fala qual é o remédio para cada um deles. Mas é preciso compreender que nós somos falhos. Nós ainda não somos mestres no processo de santificação. Porque senão, bastaria o cara se converter a Cristo e morrer. O Cristo falou isso na oração sacerdotal, que dizia assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. O que é livrar do mal? É livrar o mal que tem dentro da alma dele, da pessoa primeiro. Não é o cara estabelecer uma segurança material e física, não. O maior perigo do homem está dentro dele, dentro da sua alma. E a pior prova, que também os anjos de Deus no céu foram submetidos, e que 1/3 deles não conseguiu suportar, é a prova do orgulho. Qualquer crente vai suportar 7 demônios especializados em testar para ver se você tem orgulho ou não. Amém. Primeira coisa que o crente tem que desenvolver para se livrar do orgulho é ter fé. As pessoas falam assim: não, nós temos aqui, o cara tem que ser humilde. Se não desenvolver a fé, ele nunca vai ser humilde. Ele vai ficar acuado, mas humilde ele não vai ser por dentro. Ele vai continuar orgulhoso, nariz em pé, metido a besta até o fim. Então esse demônio da primeira prova do orgulho, se você passou na primeira, ele vai te testar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta e na sétima. Se você vencer ele nessas 7, ele vai fugir de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo bem, você
desenvolveu a fé, aprendeu a ser humilde. Então tudo bem, vou fazer uma outra coisa. Aí vai vir outra falange, vai testar você 7 vezes na inveja. Ele vai fazer aparecer durante um momento da tua existência como cristão, como homem e mulher de Deus, alguma coisa para você sentir uma inveja do outro. A inveja levou Caim a matar Abel. Eles eram da mesma religião, eles eram da mesma ideia, da mesma família, eram irmãos. A única forma de você vencer os pintões da águia, os corvos do ribeiro, da inveja, é você desenvolver a justiça. A justiça leva você a reconhecer que aquela pessoa que você está invejando, apesar de ser a admiração mais sincera do mundo, a inveja é uma admiração sincera. Verdadeira. Só que dirigida pelos pintões da águia e pelos corvos do ribeiro. E Satanás por trás. São os dois assistentes do inferno mais perigosos que se tem notícia. Eles ajudaram Samael, que era o nome verdadeiro do diabo, é Samael, que quer dizer o veneno de Deus. Os pintões da águia senta de um lado e os corvos do ribeiro à esquerda. Eles ajudou Satanás a derrubar 1/3 dos anjos no céu. Você tem que ter justiça. Reconhecer que aquela pessoa tem aqueles bens ou aquela posição porque ela se esforçou para aquilo ali. Aí você vê o cara com patrimônio, às vezes o cara dormiu na calçada, comeu pão com mortadela, passou fome para construir aquele patrimônio. E a pessoa não fez nada. Quer que caia de mão beijada para ele. Então, ele é humilde. Conseguiu provar que é humilde. Será que vai conseguir provar que é justo? A proporção em que a pessoa faz isso, porque muita gente prega o camarada para fora, do peito para fora, do peito para a vida, cheio de lições de moralidade que não vão dar em nada. A pessoa tem que compreender que existe um propósito, além dessa aparência objetiva material, para que você suba a escada até Cristo. É aquilo que a Escritura diz lá no Novo Testamento, a imagem do varão. A imagem, você tem que se aproximar o máximo possível de Cristo. É claro que existem pessoas que estão muito mais adiantadas do que nós em determinadas áreas. Então, se você desenvolver a justiça, ser justo, você vai conseguir derrotar a possível inveja que você tem do seu irmão. Porque você vê nas igrejas a pessoa com inveja do dom do outro, começa a querer matar o irmão, igual Caim fez com Abel. Você mata o ministério da pessoa. Você desgraça a vida ministerial da pessoa. Quem está por trás disso quem é? Satanás. Os pintores da águia e o corvo do ribeiro. Era uma forma que era vista pelos sábios ocultos de Israel no passado. Agur sabia disso. Por isso que ele colocou isso. Eu confesso aos irmãos que eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Eu estou aprendendo agora aqui. Eu ia pregar sobre outra coisa. Mas o Senhor falou, é aqui que tu vai falar e pronto. Eu vou te entregar o rolo. Amém. Esse povo precisa saber a verdade. Ah, você se tornou humilde porque você teve fé? Por quê? Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Tem até o hino. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar
A mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são. Quem lembra desse hino sabe, escuta isso o tempo todo e faz ouvido de mercador. Não escuta o fundamento dessa música, desse hino, desse maravilhoso hino. Bem, você venceu esse terrível ataque do orgulho, terrível ataque da inveja, aí ele vai fazer o seguinte, aí aquele grupo sai, aí vai vir outro grupo que vai te atacar, vai fazer com que você tenha uma preguiça terrível dentro da igreja. Você perde a vontade de servir ao Senhor dentro da casa de Deus, perde a vontade de pregar, perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de prosperar. Ele bota você numa preguiça terrível. E o antídoto para a preguiça é a prudência. A pessoa prudente não cai na mão da preguiça, porque ele vai agir. A preguiça é uma doença espiritual causada por esses demônios. São 7 provas. Quando eu trouxer aqui o estudo sobre o joio, porque muita gente não fala sobre o joio na igreja. Eu fiz um estudo detalhado de como eles agem dentro da igreja. Vai ter uma apostila sobre o joio e o trigo, especialmente sobre o joio. Muita gente só fala, mas tem que estudar o outro lado. Porque eles vão ficar durante muitos anos dentro da igreja e vão ser pedras de tropeço para o cristão. Então o crente verdadeiro tem que conhecer o joio, saber como eles trabalham e o que eles fazem dentro da igreja. Tudo bem, você conseguiu vencer o orgulho, conseguiu vencer a inveja, conseguiu vencer a preguiça. Aí vem um outro terrível. Nós assistimos ontem isso aqui. A ira, a raiva, a briga, confusão. Às vezes uma coisa lá de trás, que não tem nada a ver com a gente, o diabo ele usa aquilo ali. Você viu o que aconteceu com ontem aqui? A confusão ficou generalizada. Porque o diabo sabia que esse culto aqui ia edificar a igreja. Então ele atacou. Ele vai atacar mais. Ele não vai perder, ele não desiste. Assim como o Senhor não desiste de te proteger, o diabo também não vai desistir de te atacar. Ele vai agir como um general, ele está numa guerra. Quanto mais almas ele levar para o inferno, ele acha que é melhor para ele. Mas ele só vai conseguir levar o número exato que Deus permitirá. Porque Deus vai respeitar a tua escolha. Infelizmente tem pessoa que quer ficar do lado de Satanás. É o caso do joio. Por isso que eu disse lá na apostila número 1 e 2, que a palavra de Deus vai ser uma grande alegria para quem é de Deus e um grande sofrimento para quem é de Satanás. Isso é uma grande verdade. Sabe por que a pessoa fica com ira? É porque ela é fraca. Você tem que ter força. A pessoa que tem muita ira tem que ter força. A fortaleza é fundamental para curar a pessoa que é irada, que é pavio curto. Sabe como é que o crente irado consegue vencer? Vai para o monte, vai para a oração, vai para o estudo da palavra de Deus. Porque ele está sendo testado. Ele passou na prova do orgulho, passou na prova da preguiça, na prova da inveja. O diabo vai criar uma situação, esses elementos são organizadíssimos. A ação deles no inferno, no plano espiritual da terra, os principados das potestades do ar,
Aquilo ali é uma organização perfeita. Porque o objetivo deles é conseguir o máximo possível de fazer oposição à obra de Deus. Então, se você busca força, significa unção. Colocar você ali na porta sem unção é entregar você na mão do corvo do ribeiro e dos pintões da águia. A tua vida faz isso. Ó. Agora, com unção, ele não vai conseguir fazer nada contra você. Ele só vai se afastar. Por quê? Aí ele não te ataca, ele vai e bota um pitbull ali para tirar você da direção. Ele faz uma briga, ele cria um problema. Por quê? Ele não está brincando de ser diabo. A gente brinca de ser crente às vezes, mas ele não brinca. Ele está numa guerra contra Deus há milhões de anos. Ele vai atacar. Bom, aí você... Olha só, uma coisa que eu fazia... Eu entendi o Salmo 23 quando eu estava lá em Israel. Eu sentava debaixo de uma daquelas árvores ali. O Salmo 23 ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me faz repousar em verdes pastos e guia-me para as águas tranquilas. Sabe o que é isso na prática? Eu entendi isso aí. O que Davi quis dizer? Eu vi lá como ele fazia. Olha só, os animais eles ficavam lá no local do... É tipo no curral deles, como é que vocês chamam aquilo? Aquele lugar que ficam os animais. É curral mesmo. É curral? É um local onde os bichos ficam guardados. Então, do curral até o pasto, tem um deserto no caminho. Aí eu chegava assim e olhava os pastores dos animais, porque lá o pastor de animal é também pastor de pessoa. Aqui que o pessoal faz essa fragmentação. O cara é um pastor único. Ele não existe esse negócio. Esse é pastor para isso, pastor para aquilo. Quando o cara fala isso, ele não é pastor coisa nenhuma, é mentira. Ele está fingindo ser pastor. Porque o pastor é um todo. Não existe meio pastor, ou pastor aos pouquinhos, pastor para isso. Não tem esse negócio de pastor para isso. Deus chama o cara para ser pastor e toma conta do rebanho. O rebanho é os animais, é as pessoas, é tudo. Então eu, na minha ignorância, eu encostado assim na árvore, eu via que antes da caminhada do deserto até o local onde eles pastam, que o pastor pegava azeite e passava no pelo das ovelhas, gastava um dinheirão. Aí eu dizia assim para os caras que estavam comigo lá, será que esses homens estão ficando malucos? Porque o azeite é caro lá. O azeite é muito caro. Aí eu chamei um rabino velho. Aí perguntei a ele, ô rabino, me perdoa a ignorância, mas por que esses pastores aí estão passando uma coisa tão cara em cima do pelo das ovelhas? Olha quantos animais que eles estão gastando ali, um galão daquele de troço grandão de 200 litros de azeite. Aí ele virou para mim e disse assim, você se lembra do Salmo 23? Terrilim 23? Sabe o que acontece? Eu vou explicar para você, já que você veio humildemente me pedir. Eu estou vendo que pela roupa que o senhor está vestindo, o senhor é um doutor, é um rabino, é uma pessoa, é um sábio, é um homem de letra. Mas eu humildemente, sem saber, porque a pessoa pode ser um intelectual, mas
Sem dúvida. Mas existem momentos que a gente tem que se submeter à voz da experiência. Acontece o seguinte, quando os animais saem do curral, durante a caminhada das ovelhas até o pasto, existem aquelas cobras que atacam as ovelhas e mordem. Então, se você colocar azeite, o dente da cobra bate ali no pelo e desce, não consegue ferir a pele. Então, o crente, para não receber uma seta do inferno, igual a gente viu aqui ontem acontecer, tem que estar no azeite. Aleluia. Tem que ter unção, tem que ter força espiritual para suportar as ciladas, as cobras, que são os demônios, que é o pintão da águia e o corvo do ribeiro. Ele quer te desequilibrar na ideia e na emoção. Aí você cria um problema. Se você ficar firme ali, buscar o poder de Deus, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Se eu passar a te dar conhecimento da palavra e unção, você vence. As setas não te atingem na igreja. Porque o diabo está ali jogando toda hora. Só que vai bater unção. Porque se uma dente daquela serpente pegar numa ovelha, mata na hora. E uma ovelha é muito valiosa para aqueles pastores. Eles descobriram que colocando azeite. Então, o que o crente tem que fazer para se livrar do... O crente irado tem que ir para o monte. Você vai ser testado em 7 vezes. E cada um vai ser testado de acordo com a capacidade espiritual que tem. Você agora subiu um degrau. Você pulou direto de obreiro para diabo. Você é um ministro da casa de Deus. Não quer dizer que quem senta aqui é mais importante que você. Não é. Todos são de igual importância. O problema é que o tipo de trabalho que você vai fazer exige que você fique aí. O tipo de trabalho que ele... Porque ele tem um chamado de comandante. Eu não tenho. Você ter conhecimento espiritual, intelectual, não quer dizer que você vai aguentar. Aquela turma toda estava muito boa lá em Israel, mas na hora de enfrentar Golias, o gigante, quem que foi lá? O Davi, que foi encarar. Quem teve que matar o urso, matar o leão e matar o gigante foi Davi. Por quê? Muita gente diz que Saul era covarde, não sei o quê, mas Saul não era ungido para aquilo. Saul não tinha força nenhuma. Qualquer um ali seria trucidado. Golias só foi destruído porque ele encarou um homem de Deus, ungido. Está entendendo? Vocês aqui estão sendo ungidos. Esse animal, o diabo, ele ia jogar ele aqui dentro para morder a gente. Ele não está satisfeito com essa minha explanação. Tudo bem, você foi no monte, adquiriu, se tornou um crente mais benevolente. É benévolo, né? Que vocês falam aqui, não é isso? Benevolente. Benevolente. Então, mas tudo bem. Você é humilde, você não tem inveja, você não é preguiçoso, você não é irado ou irada. Aí eu vou testar você na sensualidade, vou testar você na luxúria. Olha o que eu já vi, gente, da lição de moral naqueles irmãos e irmãs que gostam, essas irmãs namoradeiras, os irmãos namoradores, adúltero, tal. Não adianta dar lição de moral para essas pessoas, porque isso é uma ação demoníaca, inteligente e bem preparada pelo inferno há milhares de anos. Quando Satanás foi jogado aqui, ele antes já tinha planejado uma ação contra Deus lá no céu. A organização já veio lá de cima. Antes do universo físico ser criado. Ele já tinha planejado. Ele já tinha chamado... Quando ele foi fazer a rebelião, os 2 primeiros que ele chamou foi o pintão da águia e o corvo do ribeiro. O chefe da falange e o chefe são os 2 primeiros ministros dele.
Não é o cortador, devorador, destruidor. Essa turma é grau pequeno. Os graus mais perigosos é o próprio diabo e esses dois ministros dele que comandam uma falange poderosa para atuar no intelecto da humanidade e outro no plano da emocional. Ele atuou em cima do emocional e intelectual dos anjos de Deus lá e derrubou 1/3. E não vai ser diferente o ataque dele aqui. Nem o povo de Deus está sob um grande perigo. Você não vê ninguém, o diabo não deixa nenhum pregador pregar sobre essa verdade. Você prega sobre tudo, mas se você for no osso, for lá na história profunda, o que acontece? Ele vai tentar impedir isso. Ele não está satisfeito com o que eu estou falando. O antídoto é fazer com que aquela mulher, aquele homem promíscuo, faça caridade. Se você tiver uma irmã dentro da igreja, ou um irmão que é promíscuo, que tem um monte de mulher, mulherengo, a mulher tem um monte de namorado, bota esses dois elementos para fazer caridade. Cuidar de mendigo na rua, porque o demônio da luxúria odeia quando... Porque está escrito que a ovelha, que a prostituta tem pavor da oliveira. A oliveira que simboliza, nesse ponto, a caridade. Bota ela, não fala nada. Não fala nada. Não fica dizendo, isso é pecado, isso é não sei o quê. Não é assim que tu vai vencer. Esse demônio só vence se você botar, ô irmã, eu vou dar isso aqui para você. Ela vai pular. Vai dizer, olha, você pode ver a fúria que ela vai ficar. Ele ou ela. Olha só, você vai fazer um monte de quentinha e vai dar para os mendigos na rua e vai distribuir um papel falando de Jesus Cristo e vai fazer a caridade. Vai ver quem está passando fome, quem está passando necessidade da igreja, bota eles para fazer isso. E você vai ver o resultado. Os homens e as mulheres vão se consertar, vão se casar e vão ser obreiros e obreiras de qualidade na igreja. Amém. Aleluia. Porque aquela ação está sendo feita por causa dessas entidades espirituais do mal. São príncipes das trevas que habitam nas regiões celestiais, que já estão fazendo aquilo há muitos anos na vida do irmão ou da irmã. Isso todos na igreja têm que compreender. Mas não quer dizer que todos da igreja têm essa mesma prova. Agora vem uma e eu sou vítima. Eu consegui vencer o do orgulho, consegui vencer da luxúria, consegui vencer da preguiça, da inveja, da ira, mas a gula, se botar uma pizza na minha frente, não tem Samir me ensinando medicina, fisiologia, não tem ninguém que vai fazer eu parar. Eu estou lutando para me livrar dessa prova. Já venci algumas. Eu sou um crente comelão mesmo. Eu tenho que vencer. Às vezes, eu sou um camarada que eu sou muito bonzinho nessas outras áreas, mas nessa área aí, irmão... É um lobo bonzinho. Eu não sou bonzinho, não. Eu sou um grande pecador. Para vencer uma dessas provas aí do olho grande com comida... Gente, uma pizza para esse homem, pelo amor de Deus. Você quem vai dar? É o antídoto? Prudência. Sabe como é que você desenvolve a prudência? Ensinando a palavra, dando ensinamento. Meu ponto fraco é comida. Pecado gostoso. Mas aí é que é o perigo. Aí é que eu pedi. Vai pra churrascaria. Vai pra não sei aonde. O diesel. O pintão da águia.
Fala assim, ó, tá na hora de você ir comer um camarão no restaurante, tá na hora de você ir pra uma churrascaria, vai sozinho, come à vontade, não leva a mulher não, porque ela vai dizer, cala a boca, para de comer muito, não leva ninguém, vai lá e come, porque ele quer arrebentar, fazer aquilo que você já me explicou, sabe? O diácono Samir falou. Então eu tenho que desenvolver a prudência, eu tenho que ser prudente. E para isso, como é que eu faço? Só o fato de eu estar aqui explicando isso aqui é um remédio para mim. Eu estou tendo força para suportar esse negócio. A gula é um perigo. Você já viu quanta briga acontece na igreja por causa de gula? Já viu no mundo o que acontece? É isso. Bem, você venceu o orgulho, venceu a ira, a preguiça, você venceu o olho grande com comida, e vai o que eu falei daqui e agora. Mas tem crente que tem uma dificuldade nessa última prova, que é O rabo saia. O rabo saia, crente não. mendigo, mão de porco, mulher crente, mão de Caloteiro, caloteiro. porco. Cara, você sabe por que o cara é mão de porco, é avarento? Porque no fundo da alma dessa criatura, embora eu reconheça que ela é salva por Cristo, mas ela vai sofrer na mão do pintão da águia e do corvo do ribeiro para desenvolver a esperança. O cara não tem esperança. O homem e a mulher avarento é uma pessoa que não tem esperança. Por isso que ele segura aqui e não dá. Ele não acredita que Deus vai abençoar ele ou ela. Ele tem que desenvolver a esperança. Como tem aquele hino. Pela fé, pela fé, né? Em breve vende além do mar, que a praia áurea é eternal, querido lar celestial. Pela fé avistamos além, uma terra que brilha em fulgor. Ele não acredita nisso. Ele não acredita nisso. Ele escuta esse hino, entra no ouvido e sai no outro. Pela fé, pela fé e pela esperança. Ele não tem esse negócio de esperança, não cola. O avarento não tem esperança. Ele não acredita que Deus vai abençoar ele. Então ele fecha o bolso, trava. Ele não dá oferta, ele não ajuda. Ele faz tudo na igreja. Mas o cara é mendigo. Ele é mão de porco. Ela é mão de porco, ela é mão de vaca. Então ela vai ser testada, eles vão cobrar isso da pessoa. Porque o objetivo do inimigo é fazer a pessoa sofrer. Porque a única forma que ele tem de fazer o Senhor Deus sofrer. Porque quando Cristo vê um filho dele avarento, ele sofre. Quando vê um filho ganancioso igual a mim, o Senhor Jesus está triste porque eu estou comendo demais. Entendeu? O Senhor Jesus está triste quando vê um irmão com inveja do outro. O Senhor Jesus fica triste quando vê a pessoa, em vez de fazer a obra de Deus, ela está só se preocupando com coisas materiais. Ele fica triste quando você vê um irmão ou irmã causando danos, principalmente nessa área sentimental. A luxúria afeta essa área. Cada chamado que vocês fazem de brincadeira é pecado capital. A novela fala do pecado, mas não fala do remédio, que a Bíblia ensina. As religiões ficam fazendo chacota com esse drama do cristão. É claro que o ímpio tem tudo isso, mas o diabo não vai atacar o que já é dele. Ele já sabe que o cara vai para o inferno. Ele ou ela, a mulher que não tem Jesus, vai para o inferno. A Bíblia fala isso claro. Então, enfrentar 7 provas de cada um são 48. Todo crente passa
por isso. Não adianta você inventar história, fazer palhaçada, você vai ser submetido a isso. Isso é uma lei eterna. É uma regra estabelecida por Deus. O que Deus falou com Satanás. Viste tu, meu servo Jó, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele quis dizer que Jó só servia a Deus porque Deus tinha abençoado ele. Aí Jó provou, não. Eu sigo a Deus por ser ele Deus. Aí ele diz assim, então tá. Pele por pele, Senhor, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos e na carne e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Ele virou um mendigo, caiu dentro da lama, raspava a ferida com telha. É, com telha. Ele se manteve fiel e glorificou a Deus. Aleluia. A mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus. Então, Amaldiçoa esse povo. a mulher dele não aguentou. Uma vez me perguntaram por que o diabo matou os filhos todos de Jó e não matou a mulher dele. Já fizeram? Já ouviu essa pergunta alguma vez? Eu já me fiz essa pergunta. Você sabe por quê? Eu vou falar aqui. Está sendo revelado aqui agora. Para ela poder ter mais filhos. Não. Porque o diabo tinha que ter alguém para falar com Jó. Ele não podia se dirigir a Jó. Deus não permite. Ele usa outra pessoa para te aferir. Perturbação. Ele tinha que ter como se fosse um microfone humano. Ele tinha que ter uma pessoa usada por ele para poder afrontar Jó por dentro. Porque se ele segue o conselho da mulher, igual Adão fez lá com Eva, ele estava perdido. O que Jó falou? Como Lucas fala isso, né? Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Como Lucas fala, porque a pessoa que está sob o controle de Satanás, ela está louca. Porque o que é a loucura, olhando pela Bíblia? É você não estar sob a direção de Deus. Está sob a direção do diabo. Porque, bem dizer, você está se suicidando espiritualmente. Você está se matando e caminhando para o inferno. As pessoas se preocupam muito em pregar coisa bonita. A pessoa sai toda feliz da vida, mas indo feliz da vida para o inferno. Porque os pastores não estão ensinando a verdade. Perderam a noção daquilo que Deus mandou eles fazerem. Estão apenas se aproveitando das suas posições. Você não sabe o que essas almas passaram para chegar aqui a esse ponto. Você sabia que eu não aguentaria ser presidente? Ah, mas o homem tem um estudo, tem não sei o quê, sabe tudo, sabe sem nada. Ele sabe mais do que eu, sabe por quê? Porque Deus colocou ele ali para comandar o rebanho, não a mim. Porque eu não suporto. Se eu não suporto é porque eu ainda não evoluí. Eu ainda não atingi essa perfeição que eles atingiram. Está entendendo, irmão? A gente tem que ser humilde e reconhecer nossos limites. Porque se você colocar o nariz onde você não é chamado, você se arrebenta. Tem gente que se coloca numa posição. Às vezes o diabo ele colocou Jesus no pináculo do templo para jogar ele lá de cima. Às vezes o indivíduo é colocado numa posição muito importante. Aí o pintão da águia já começa a trabalhar ali. Ele vai jogar aquele cara que está ali no precipício. Ele bota você lá em cima para você cair lá embaixo. Se o cara não vigiar, ele cai. Por que tem o cajado? É para bater, para proteger, para matar também, para ele se apoiar. Isso aqui representa a palavra. Não se desvie nunca da palavra.
palavra de Deus. Senão tu cai. Então, irmãos, para a gente encerrar a pregação, para a gente ter a consciência disso, o crente, ele precisa ter muita coragem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que o reino dos céus é tomado à força. Fiquemos sempre atentos à luz que nos foi confiada, que o Senhor seja glorificado. Eu agradeço que eu também aprendi essa lição de hoje. Eu aprendi. Eu, sinceramente, não sabia sobre essas coisas, embora eu já tenha pregado sobre muitas coisas, mas eu estou aprendendo igualmente com vocês. Tá? Eu agradeço a oportunidade e só isso até aqui que o Senhor me deu. E é só... Amém. Glória a Deus.